Olá! A aula de literatura de hoje é sobre parnasianismo, movimento literário conhecido como a arte pela arte. Principais características do parnasianismo: a arte pela arte, a objetividade, culto à forma, preciosismo vocabular, estruturas fixas, ou seja, sonetos. O soneto ele tem uma regra, tem regras. No primeiro verso precisam ser exatamente, primeira estrofe, exatamente X versos, tem regra. Impessoalidade, descritivismo, temas baseados na realidade, fatos históricos, mitologia grega e cultura clássica. Por que eu enfatizei essa questão dos sonetos? Porque eu tenho poesias livres, poesias soltas, que obedecem outro tipo de regra, que não é essa regra do soneto, e que não fazem parte do parnasianismo. Dentro do parnasianismo, o poeta ele precisa seguir essas regras aí. Se ele for escrever uma poesia, ele precisa escrever um soneto. Porque nem toda poesia é um soneto, porque nem toda poesia vem com a regra que o soneto exige. Né? 2 tercetos, 3 quartetos tem uma regra. Parnasianismo. A obra parnasiana, ela tem como característica o tratamento, a objetividade no tratamento dos temas abordados. O escritor parnasiano, ele trata os temas baseado na realidade, deixando de lado o subjetivismo e a emoção. O que é subjetivismo? É o pessoal. Então, o escritor parnasiano é impessoal. Ele não segue a emoção, ele segue uma lógica. Ele trata o tema baseado na realidade. Então, o escritor parnasiano, ele não obedece à emoção, ele obedece à lógica. Ele não obedece à sua própria vontade, ele obedece o objetivo para o qual aquela obra está sendo feita. Essa é uma das principais características que diferencia o parnasianismo do romantismo, por exemplo. Bom, as principais temáticas do parnasianismo são mitologia grega, descrição de cenas e objetivos, valorização da forma, metrificação perfeita. Metrificação perfeita é aquilo que eu falei dos sonetos. É uma regra exata. Rimas ricas e raras, preferência por sonetos. Principais autores: Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. Essa última aí, os principais autores, esses três, eles formam a famosa tríade parnasiana. Ela é conhecida como tríade parnasiana porque são 3 principais autores. Não são os únicos, obviamente, que o parnasianismo ele possui diversos autores, mas esses 3 ficaram mais famosos. Então, o que significa dizer a arte pela arte? Significa dizer que a poesia vale por si mesma, ou seja, a arte é um exercício para a composição de novos versos, cada vez mais perfeitos formalmente. Culto à forma. O que quer dizer culto à forma? Quer dizer buscar-se a perfeição formal por meio de rimas e metrificação rigorosa, além da valorização dos sonetos. Preciosismo quer dizer que o artista dá importância ao detalhe. Cada objeto deve ser singular, único e perfeito. Descritivismo, a descrição é detalhada, pormenorizada. Objetividade e impessoalidade foi o que eu falei nesse instante. Os fatos, os personagens, o cenário, tudo deve ser apresentado com fidelidade ao mundo real, nada emotivo. Então, essa é arte pela arte, culto à forma, preciosismo, são características do parnasianismo. E aí a gente está explicando como que cada característica se firma, né? Como é formada cada tipo de característica dentro desse movimento. Lembrando que essas características, elas são, o parnasianismo é um movimento teórico, né? Um movimento literário. Então, essas características, elas são embasadas, elas são válidas para a prosa e a poesia, né? Prosa, os livros feitos, os romances, mas quando eu falo romance,
Eu não estou falando da corrente literária romântica. Eu estou falando do livro, né? Quando eu falo romance, eu falo livro, de história. Quando for corrente literária, eu vou falar corrente literária romântica. Por que eu estou falando isso? Para que vocês não confundam, porque vocês já viram a corrente literária romântica. E eu vou falar aqui várias vezes. Esse romance foi de Olavo Bilac, por exemplo. Mas Olavo Bilac é parnasianista. Então não é romântico. Certo? Então, para que vocês não confundam. Então, ele é a manifestação, em resumo, ele é a manifestação poética da época do realismo, naturalismo, embora ideologicamente se distancie da prosa dos realistas e dos naturalistas. Querendo evitar os exageros, derramamentos sentimentais dos românticos, os parnasianos acabaram caindo muitas vezes no extremo oposto, transformando a poesia em uma exibição de técnica e preciosismo formal. Bom, o movimento parnasiano, assim como os poetas parnasianistas, eles tinham uma coisa na cabeça de que eles tinham que ser diferentes dos românticos, dos poetas românticos, dos poetas que seguiam a corrente romântica, né? Castro Alves e tantos outros, Drummond. Eles achavam que tinha que ser diferente. E nesse achar que tem que ser diferente e buscar o que tem que ser diferente, eles acabavam exagerando algumas coisas e ficando uma coisa muito montada, muito engarrafada, engessada. Então, foi um movimento literário que surgiu na França, metade do século XIX, se desenvolvendo na literatura europeia, chegando no Brasil, como sempre, né, gente? Tudo sempre começa na Europa, depois vinha para cá. Essa escola literária foi uma oposição ao romantismo, que é o que eu acabei de falar, pois ela representou a valorização da ciência e do positivismo. Não que o romantismo desacreditasse na ciência, mas não era o foco, não era um tema que eles gostassem de abordar. A ciência, assim como o positivismo, que é uma corrente filosófica científica, não tinha muita vez no romantismo. Já no parnasianismo, essa temática ela teve um lugarzinho para se encaixar, diferente do romantismo mesmo, tá? Então, esse movimento ele se estruturou no Brasil, ganhando prestígio popular com a constituição da famosa tríade que eu falei há pouco tempo, né? É a famosa chamada tríade parnasiana. São Olavo Bilac, Raimundo Corrêa e Alberto de Oliveira Unidos. Juntos, eles se reuniam para desenvolver poesia, prosa, tudo voltado para a corrente filosófica parnasiana. Então, essa amizade, vamos colocar assim, ficou conhecida como tríade parnasiana. Tríade porque foram 3, parnasiano, porque a gente está falando, obviamente, do movimento parnasiano, certo, gente? Então, basta a gente lembrar da seguinte coisa. A arte pela arte, que seria no caso o esteticismo, a poesia parnasiana estava preocupada com o belo, com a parte estética, daí a palavra esteticismo. Assim como eu falei lá no início, que eles buscavam usar palavras perfeitas, né? Então, o parnasiano eles preocupava muito com a aparência do poema, como você olhava e via assim de longe um poema parnasiano. Então, ela se preocupava com a forma, né? Se você olhar um poema, esse poema aí de Bilac, você olha, fica tudo arrumadinho. Era isso que o parnasianismo se preocupava. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve no aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima, e lime, sofre e sua. Mas que na forma se disfarce o emprego do esforço e a trama viva se construa, de tal modo que a imagem fique nua. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício, porque a beleza gêmea da verdade, a arte pura inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade.
Então, eu tenho aí, né, beleza tanto na aparência do poema quanto no uso das expressões. Perceba que a rima ela é certinha. Se você procurar um poema na internet, procura um poema romântico, um poema do romantismo, ou um poema barroco, um poema de Gregório de Matos, por exemplo, você vai perceber a diferença. É gritante, tanto na forma como o poeta escreve, como no uso de palavras. O Bilac, ele escolhe palavras metricamente perfeitas, que façam a rima perfeita com aquela palavra, que fique tudo no seu lugarzinho perfeito. Chega da agonia. Bom, a arte pela arte. Poetas davam extrema importância à perfeição formal, que foi o que eu falei nesse instante. Né? A poesia para o parnasiano não é sinônimo de beleza. A poesia parnasiana, portanto, não denuncia e nem critica a sociedade. Comparação do poeta com o ourives, joalheiro que lapida o poema até chegar ao estado máximo de perfeição. Né? Eu tinha, por exemplo, vocês são oitavo, né? Vocês já viram a poesia de Castro Alves, que é uma poesia que denunciava as mazelas da sociedade na época, né? Sociedade escravocrata. Então, Castro Alves usava a sua poesia para fazer denúncia. No parnasianismo, o mundo podia estar se acabando. Não tinha denúncia nenhuma na poesia. Ninguém falava nada, ninguém criticava a sociedade, ninguém dizia nada. Não era o objetivo deles. E por isso eles também eram muito criticados por alguns poetas. Bom, a comparação do poeta com Ourives, Ourives é aquele cara que faz o ouro. Então, o que é a arte pela arte? E a última, o que é o culto à forma dentro da poesia parnasiana.